propriedade interessante do dipolo elétrico é que se ele for colocado, se ele for, na presença de um campo elétrico, esse dipolo ele tende a rotacionar nesse campo elétrico para se alinhar com a direção do campo, né? Por exemplo, se nós tivermos um campo elétrico, vamos dizer que uma direção representada aproximadamente por essas linhas de campo, certo? E digamos que temos uma carga positiva aqui, e essa carga positiva ela está conectada mecanicamente, né, através de uma carga negativa. Então, carga mais Q, uma carga menos Q, é um dipolo, iguais magnitudes, cargas opostas. E essa parte em laranja aqui ele é um bastão isolante, né? Não há troca de carga, é simplesmente uma conexão mecânica isolante entre esses dois corpos aqui, essas duas cargas pontuais. Se existe esse campo elétrico externo, ou seja, se esse dipolo está na presença desse campo elétrico, o que a gente espera que aconteça? A carga positiva, se ele está livre para se movimentar, se esse dipolo ele está ele tem liberdade para se movimentar, então ele vai sofrer ação de um torque, né? Porque a carga positiva, né, ela sofre uma força que ela é dada na direção do campo elétrico. Então a força que essa carga positiva aqui vai experimentar, né, ela é dada na direção do campo elétrico. A carga negativa ela também experimenta uma força que é dada na direção oposta ao campo elétrico. Então a carga negativa ela sofre uma força nesta direção. Vamos ver aqui uma força sobre a carga negativa, na direção oposta. Então nós conseguimos ver aqui claramente que se esse dipolo ele está conectado mecanicamente, né, por um material isolante, por exemplo, que entre as duas extremidades do dipolo existem forças que estão aplicando aqui um momento ou um torque a esse dipolo, e ele vai tender a rotacionar, dado uma vez que ele tenha sido colocado nessa posição no campo elétrico, né? Então esse dipolo ele vai tender a rotacionar nessa direção, e quando esse dipolo a carga elétrica positiva ele estiver, se ele passar desse ponto aqui, vamos dizer, central, né? Por exemplo, num segundo momento, se esse dipolo nós tivermos o mesmo campo elétrico, aproximadamente na mesma direção, e esse dipolo, a carga positiva vier parar agora aqui embaixo, porque ela tem uma inércia pelo momento, ela veio aqui para baixo e ela continua conectada à carga negativa na outra extremidade, né? Então agora o sentido do torque em torno desse eixo central, desse dipolo, vamos dizer assim, ele se inverte, né? Então agora a força é para cá, na carga positiva. O sentido da força não muda, né? Muda o sentido do momento, do torque produzido sobre o dipolo. E a carga negativa vai continuar experimentando uma força nessa direção. O que eu quero dizer é que, nesse caso aqui, essa situação aqui 1, né? Vou chamar aqui uma situação 1, o momento, o torque de giro, ele é dado no sentido, ele tem um momento no sentido anti-horário, certo? Agora, nessa segunda configuração, aqui de baixo, a gente tem um momento ou um torque no sentido horário. Então, o torque, o momento, ele se inverteu, né? De forma que,
Se for o mesmo dipolo que for colocado, por exemplo, na presença de um campo elétrico externo, e ele tiver, vamos supor que ele está fixo nesse ponto central, o dipolo é fixo aqui, mas ele está livre para se movimentar, para girar, ele vai sofrer um momento no sentido anti-horário, e ele pode até passar dessa linha central, ou seja, ele vai sofrer uma oscilação, né? Ele vai, devido a esse momento aqui no sentido anti-horário, que essa carga positiva lá ultrapasse essa linha branca tracejada e fique nesta configuração, né? Então o momento ele se inverte à medida quando a carga positiva ultrapassa aquela linha, e agora esse dipolo ele pode ficar oscilando até que ele chegue a um momento de equilíbrio aí, em que ele vai estar exatamente alinhado com a direção do campo elétrico. Estamos chamando aqui um campo elétrico externo, né? Então esse dipolo vai tender a se alinhar com a carga positiva nesta extremidade, a carga negativa lá na outra extremidade. Representei aqui exatamente sobre uma linha de campo, né? Mas novamente lembrando, as linhas de campo não são trajetórias de carga, nem, né, só uma forma de representar aqui o campo, dizer que ao longo do tempo aqui esse dipolo ele vai tender a se alinhar com o campo elétrico externo. Podemos dizer que um dipolo elétrico em um campo externo, um campo elétrico externo, né, ele sofre a ação de um momento ou torque. Dipolos, eles não são tão raros assim quanto a gente possa imaginar. Pelo contrário, eles são bastante comuns, até ou frequentes aí, naturalmente. Se a gente imaginar uma molécula inicialmente neutra de um elemento, vamos dizer aqui que ele tem um núcleo desse elemento com cargas positivas e no entorno dessa carga positiva nós temos a região da eletrosfera, né, desse átomo, vamos imaginar aqui, né, em que as cargas negativas elas estão orbitando aqui essa eletrosfera. Como o elétron está se movimentando aqui, em média é como se ele tivesse em qualquer posição, ele pode estar em qualquer posição dessa órbita. Então a gente não tem uma separação clara devido ao movimento do elétron, né? Não está parado, está em movimento. É como se a gente tivesse esse elétron, ele está distribuído ao longo dessa órbita, né? Então na configuração neutra aqui isso não caracteriza um dipolo, porque o elétron está toda hora se movimentando a uma velocidade extremamente alta, né? Então, em média, é como se ele tivesse distribuído ao longo dessa órbita. Agora, se a gente imaginar uma molécula, né, com vários átomos aí neutra, de forma neutra, então a gente tem uma distribuição de cargas positivas e negativas que esse elétron aqui, todos os elétrons se movimentando, né, com uma velocidade v, em média a molécula é dita neutra e não polarizada. Agora, se existe um campo elétrico externo, e essa molécula ou esse átomo ele é posto dentro deste campo elétrico, então o que acontece? A carga positiva ela sofre uma ação, né, que é empurrada, uma força aqui que tende a movimentar ela em direção ao campo elétrico. A carga negativa ela sofre uma ação, uma força que empurra ela em direção contrária ao campo elétrico. Então isso altera a órbita, partindo aqui, presumindo que ela fosse mais ou menos esférica, a órbita dessa eletrosfera aqui, ou deforma ela, né, de tal maneira que os elétrons desse átomo aqui, eles vão ficar mais tempo deste lado da órbita aqui, devido ao campo elétrico externo, né, presente nessa região. E aí a gente tem uma separação
agora de cargas, né? Essa carga aqui ela está tendendo a sofrer uma polarização, que a carga positiva está ficando mais afastada, os elétrons estão gastando mais tempo nessa região aqui, afastada das cargas positivas, o que gera, devido ao campo elétrico, os elétrons estão ficando na sua eletrosfera, estão ficando mais tempo na sua órbita, eles ficam nessa região, então isso aqui está produzindo um dipolo, um comportamento desse átomo ou dessa molécula está se comportando como um dipolo. Então, na própria matéria, né, da composição dos objetos, dos organismos, enfim, a gente tem, a nível atômico, pode ser criado um dipolo elétrico pela polarização das moléculas ou dos átomos, devido à presença de um campo elétrico externo. E para a gente ter um campo elétrico externo, basta a gente ter um acúmulo de cargas, né? Se a gente tiver um acúmulo de cargas positivas aqui, cargas estáticas, é estabelecido, é criado um campo elétrico aqui que pode polarizar outras moléculas e então produzir aí um comportamento de um dipolo a nível molecular ou atômico, certo? E em escalas maiores, vamos imaginar em escalas que a gente poderia fazer em laboratório, um experimento similar, né? A gente pode criar um dipolo em objetos através da indução. Por exemplo, em duas esferas condutoras de teste, ou corpos de prova aí que a gente poderia utilizar em laboratório para fazer esse experimento, né? Então vamos dizer que numa situação inicial aqui, nós temos dois corpos esféricos. Essas esferas, elas estão inicialmente neutras, são condutoras, tá? E aqui vou representar que elas estão em suportes aqui que são isolantes. Então, tem uma base, suporte isolante. Aqui nós temos esferas condutoras. E elas estão em contato, elas estão uma encostando sobre a outra, né? Aqui. Inicialmente essas esferas, elas estão aqui no estado neutro de cargas, certo? O que quer dizer que os dois objetos, eles têm igual quantidade de prótons, de cargas positivas e negativas na sua estrutura molecular. Então eles estão no estado neutro, estado elétrico neutro. Se agora, numa situação, no momento 2 aqui, nós trouxermos um objeto ou um corpo externo que está carregado com algum tipo de carga, vamos dizer que aqui nós temos um bastão de vidro, de plástico, de alguma resina, enfim, que ele foi atritado com material e ele pode ter assumido uma separação de cargas, aí ficou com cargas positivas, certo? Então, esse elemento aqui, esse bastão, agora ele vai, e se ele for trazido para próximo dessas esferas condutoras, então, neutras, ele vai criar por indução, a proximidade aqui vai atrair as cargas negativas desses objetos para elas se concentrarem o mais próximo possível dessa barra. Deixa eu desenhar aqui um pouco maior para a gente conseguir
visualizar melhor, né? Aumentar a escala aqui das esferas. Imaginando que sejam esferas. Então as cargas negativas, elas vão ser atraídas por indução por este corpo aqui externo. E as cargas positivas, elas não vão se movimentar, né? Mas acontece que as cargas negativas que estavam aqui mais afastado nessa esfera aqui da direita, elas vão ser atraídas, elas vão se movimentar, o condutor, para essa parte, para essa extremidade mais da esquerda, o que deixa uma falta de elétrons nessa região aqui dessa esfera, o que gera um efeito aí de um excesso de cargas positivas nessa região, né? Então, por indução, existe aqui uma polarização desse material. As esferas em si ainda continuam neutras, mas elas estão agora polarizadas por conta deste material aqui que está fazendo o papel de um indutor. Ele está induzindo a polarização dessas duas esferas. E se em seguida, então, no momento 3, ainda com a presença do indutor, essas esferas elas forem agora separadas, né, colocadas a uma distância, essa separação de cargas permanece. Então, carga negativa continua armazenada aqui na esfera da esquerda, perdão, e a carga positiva, a esfera da direita, ela fica com uma falta de elétrons, ou seja, uma carga elétrica positiva, né? Então, é feita a separação dessas esferas ainda sobre a ação do indutor, né? Se o indutor for retirado antes de separar as esferas, elas voltam por estado neutro e aí não há separação de cargas, né? Mas seguindo essa sequência, então, agora essas esferas foram separadas, cada uma adquiriu polaridade de cargas diferente, e para elas configurarem um dipolo, não basta elas terem apenas tipos de cargas diferentes, polaridades opostas, elas têm que ter a mesma magnitude de carga, correto? Mas se ambas esferas estavam neutras inicialmente, essa quantidade de elétrons que foi atraída para a esfera da esquerda, né, é a mesma quantidade de elétrons, ou a quantidade de elétrons que saiu da esfera da direita. Então, a quantidade de cargas negativas que saiu daqui para lá é a mesma quantidade de cargas positivas que ficou em excesso aqui, né? Os elétrons foram retirados daqui, para cada elétron sobrou um próton positivo. Ou seja, após essa separação aqui, a quantidade de cargas, a magnitude, deve ser a mesma, né, com polaridades opostas. Então, a gente tem a criação, depois de retirar aqui a presença do indutor, né, essas esferas agora elas configuram um dipolo elétrico. Elas formam um dipolo elétrico, pois elas têm cargas de polaridades opostas e igual magnitude. Então elas configuram um dipolo elétrico, certo? Esse é um experimento relativamente simples de ser feito em laboratório, né? A gente pode facilmente criar um indutor aqui utiliza-se esferas, né, de igual tamanho para enfim, não para que após a gente vai ver a simetria entre as esferas, né, a dimensão dessas esferas para criar um dipolo exato essas esferas aqui, a distribuição de cargas vai se concentrar na superfície desse condutor, para após então a separação a gente ter exatamente um dipolo elétrico
é necessário que esses corpos sejam idênticos para qualquer ponto do espaço, né? Então, mas é uma boa aproximação aqui. A gente pode sim criar um dipolo elétrico através de indução.